E aí, gente, vamos conversar sobre abundância. Deixa eu até colocar aqui a imagem, né? Deixa eu ver aqui qual que eu coloco primeiro. Eu vou colocar essa imagem aqui primeiro. Isso. Só pra gente saber sobre o que a gente vai falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal aí da Academia Espiritual. Boa noite para você que é caminhante das estrelas. Você é aquele buscador, né, de conhecimentos espirituais. E a gente vai fazer essa sequência de lives aqui de esquenta para o nosso curso de Metafísica da Prosperidade, que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de agosto. São 5 dias intensivos e intensos para que você abra sua mente para entender como é o proceder, né, um entendimento mais aprofundado, espiritual de fato, sobre a abundância, sobre a prosperidade, né? Qual é a visão da metafísica? A gente vai aqui ter um deguste, né? Vamos ter uma degustação sobre como esses autores que são metafísicos, né? E que eles, como que eles pensam, como que eles veem, né? A prosperidade, a abundância. Isso já vai ajudando você a se preparar para o que a gente vai ver na semana que vem. Vai ser intenso, eu prometo, vai ser muito transformador para você. Então fica por aqui pra gente tirar as dúvidas, né? Boa noite aí, pessoal. Vou dando um tempinho aqui falando com a minha galerinha, que é para poder o pessoal que tiver que chegar, né, chegar, porque não deu tempo, gente, de eu fazer os avisos lá nos grupos e tudo mais, porque eu ia tentar gravar uma outra, eu ia gravar um vídeo, né, com o celular deitadinho aqui, mas não ficou bom o ângulo e aí tava demorando muito para eu ajustar isso. Eu falei, não, você viu que eu entrei 3 minutos atrasada, mas a gente tá aqui pra gente dar esse conteúdo. Eu vou avisar o seguinte, a gente vai usar as figurinhas aqui. Eu quero saber de você, eu acho que fica melhor a figurinha em destaque para você, né? Então eu vou colocar a figurinha em destaque, depois eu vou liberar essa figurinha para você no Stories, para você printar aqui no Stories, você pode me marcar depois se você quiser, mas para você guardar, tá? Então cada dia dessa live, preste atenção aí, cada dia de live a gente vai falar sobre os ensinamentos de um desses metafísicos. Eu escolhi alguns aqui, alguns muito conhecidos, outros nem tanto, tá? Mas assim, popular, com conhecimento que estão conectados, conhecimento que tem a ver com o que a gente vem conversando e falando, para ajudar, né, todos vocês a entenderem esse tema de forma melhor, tá? Então, hoje o autor escolhido é Joseph Murphy, né? Hoje a gente vai falar de Joseph Murphy, amanhã vai ser Neville Goddard, e assim a gente vai a cada dia aqui trazendo esses ensinamentos, tá bem? Então vamos lá, gente, tudo pronto aí? Vocês estão com caderninho, vocês estão com... Eu não peguei minha água, gente, esqueci, mas vamos lá. Aqui tava meio calor, tive que ligar o ar. Então vamos embora, hein? Vou começar. Eu vou deixar aqui a figurinha pra vocês, a primeira, né? Eu acho que é essa aqui. Se não for... Vamos ver. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa mesmo. Então vamos lá. Essa é a primeira figurinha, né? Que tem a frase de Joseph Murphy, que a gente vai desenvolver aqui o pensamento a respeito dela. Então ele diz o seguinte, que riquezas infinitas estão onipresentes e você deveria começar a compreender que o tesouro infinito está dentro das suas próprias profundezas subconscientes. Primeira coisa que chama atenção aqui nesse pensamento, riquezas infinitas estão onipresentes. Eu não sei se você sabe o que significa onipresença. Significa preenchimento total. A gente ouve já há muito tempo, para quem aí estuda muito sobre espiritualidade, autoconhecimento, e que a gente tem aí pessoal aí do budismo e tal, que fala muito de vacuidade, que fala do vácuo, que fala do éter. Você vê que são falas sobre o mesmo conteúdo, fala de substância. E quando a gente vai falar disso, principalmente metafísica, o que isso realmente significa? Significa que aquilo que antigamente as pessoas acreditavam, os cientistas acreditavam que estava vazio, na verdade não é o vazio, na verdade está preenchido de algo. A ciência moderna hoje fala que isso está preenchido pelo campo, né, de ponto zero. O que é esse campo de ponto zero? Uma intensidade energética, né, um mar de energia que é inimaginável para o homem.
e que esse campo cheio de ondas eletromagnéticas e tudo mais está preenchido, não tem espaço, né? Não tem espaço vazio em tudo que você pensa. No espaço sideral não tem espaço vazio, está tudo preenchido por esse conteúdo. Então, quando a gente começa a pensar assim, riquezas infinitas estão onipresentes. A gente ouve, a gente está lá, está escrito na Bíblia que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, Ele preenche todos os espaços. Ele é essa riqueza infinita. Se Ele é a riqueza infinita, você é herdeiro dele, você foi feito imagem e semelhança dele, é natural que você tenha acesso a essa riqueza. Consegue captar? É super natural a você que você tenha acesso a essa riqueza infinita. Só que você tem procurado essa riqueza infinita em coisas. Você tem procurado a sua riqueza infinita fora de você. Ao que a gente chama dentro da metafísica, na superfície da tua consciência, na superfície do ser. E o fato de você ir em busca dessa riqueza infinita, onipresente, fora de você que eu falo assim, gente, é onipresente, tá fora e tá dentro, certo? Certo. Mas se eu entendo, se eu começo a acreditar que esse fora tem ausência, esse fora tem vazio, tem escassez, imagina o que vai acontecer. Você está buscando, você está reconhecendo primeiro uma ausência. Você está reconhecendo primeiro a escassez, não é isso? Você primeiro reconhece a escassez para depois ir em busca da riqueza. Então, o que você reconhece primeiro? A escassez. Isso num nível de consciência de primeira fase, num nível de consciência de superfície. Vamos supor que você ainda traz aquela crença de um Deus sentado num trono em algum lugar aí no céu, esperando para te mandar um castigo. Você tem essa crença ainda. Então, para você, parece que você tá sendo punido. Para você, parece que as coisas são vazias, não estão acontecendo. Existe escassez, existe pobreza, existe sofrimento. Isso é consciência de primeira fase. Isso é consciência da superfície do ser, tá? E aqui nesse caso da consciência da superfície do ser, na consciência da superfície do ser, onde tem sofrimento, onde tem escassez, pobreza. Não que tenha porque Deus criou isso. Não, é porque a própria pessoa, pela sua consciência, está criando. Porque ela está buscando riqueza a partir da escassez. Quando eu começo a entender que eu e o Pai somos um e que nós compartilhamos dessa onipresença, da riqueza infinita onipresente, entende que a minha postura diante disso seria diferente? Como seria a sua postura se você soubesse que você é herdeiro, que você é dono de um grande império? Pensa aí, como seria a sua postura? Você ia viver pedindo coisas? Você ia viver se lamentando, preocupado? Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir aquilo? O que eu tenho que fazer para... vou ter que trabalhar 24 horas para conseguir isso? Era assim que você ia pensar? Era assim que você ia agir? Não! Porque você ia agir de forma diferente. Era como eu posso usufruir, como eu posso expressar, o que eu posso fazer de melhor com tudo isso que eu já tenho. Olha a postura como é diferente, essa postura mental. Você não ia em busca de uma riqueza fora do seu reino. Você ia usufruir, reconhecer e fazer com que essa riqueza fosse útil de alguma forma. Porque essa riqueza já está dentro. E é nesse sentido que o Joseph Murphy nos chama o alerta, né? Ele fala, essa riqueza não está fora, a sua busca deve ser interior. Primeira chavezinha que ele entrega aqui. Primeiro, entender que a riqueza é onipresente e que você está imerso nela. Segundo, entender que ela está dentro de você. É dentro que você faz com que ela jorre. É dentro que você faz com que ela transborde. É aqui que a brincadeira de verdade começa, né? É nesse ponto que a brincadeira começa, tá? Então vamos lá, vamos para a segunda frase aqui. E aí tem uma frase bíblica que diz: o homem só se transforma pela renovação da sua mente. O que isso significa? A renovação da mente é metanoia. E em algumas tradições a gente vê metanoia como sendo traduzida, interpretada como arrependimento. E aí você para e pensa, ok,
Então, eu tenho que mudar a minha mente. O que é renovar a sua mente? O que é se transformar-se a partir dessa renovação da sua mente? O que isso significa? Isso significa enxergar para além dos seus 5 sentidos, transcender a limitação dos seus 5 sentidos. É isso que significa essa metanoia, é isso que significa essa transformação. Você só vai conseguir usufruir de tudo que você é enquanto herdeiro do reino, enquanto ser uno com o Pai. Um só coração, uma só mente. Você é a imagem e semelhança dele, filho, amado, né? Escolhido, remido. Você só vai usufruir disso se a sua mente, se você abrir a sua mente para entender que isso já é seu, para você mergulhar dentro de si e deixar que isso transborde, que essas verdades se floresçam dentro de você. Porque até então você vem buscando fora, então você não permite que as sementes que estão aí dentro floresçam para você. Uma vez que você busque esse conhecimento, esse entendimento no seu dia a dia, uma vez que você estude a respeito disso, isso vai começar a florescer dentro de você. Então entenda, é uma questão de consciência, é uma questão de transformação, de percepção, sim. Se a sua percepção está limitada aos 5 sentidos, você só acredita no que você vê, toca, né, cheira, sente, você está perdido. O plano, né, essa condição espiritual, esse reino espiritual, ele é interior, é invisível aos olhos físicos, mas é extremamente visível aos olhos imateriais, que são aí dentro da tua intuição. A sua visão espiritual, ela se abre, porque você passa a ver a partir de Deus. Ele é que apresenta para você o que você precisa ver. Então, preste atenção. Transformar a mente é necessário para que você saia do campo da lógica e da limitação da mente consciente, do ego, dos 5 sentidos, para você mergulhar no reino da graça, que é o do Espírito, onde tudo é claro, tudo é fácil, tudo flui para você. Não há esforço, porque é o Pai dentro de você que faz as obras. A gente fez aí uma live na semana passada, né? Falando aí sobre a questão da mente poderosa. A mente poderosa é a mente que está carregada da mente divina. É a mente que está em unidade com a mente divina. Essa mente carregada em unidade com a mente divina é uma mente poderosa. A mente que só segue os ditames do ego é uma mente fraca. Ela é influenciável pelas informações, ela acredita em tudo que ela vê, ela morre de medo, ela tem preocupação, ela tem receios, ela tem aflições, ela tem ansiedade, ela desequilibra emocionalmente, ela não sabe nada espiritualmente, é cega espiritualmente falando. Então, quando você trabalha por essa renovação, tudo na sua vida transborda, inclusive a prosperidade. Inclusive, você começa a perceber que você é sim um ser abundante e próspero. E esse trecho aqui que o Joseph Murphy sempre cita, ele fala dessa renovação, que é bíblico, né? Tá aí Romanos 12:2. É uma chamada mesmo. Olha, tá tudo aí dentro de você. Você quer enxergar? Então renova a sua mente. Então transforme-se através dessa renovação da sua mente. Aprenda o que é necessário ser aprendido, pratique o que precisa ser praticado e veja, né, e saiba atuar com esse poder infinito que habita dentro de você. Então vamos ver aqui a próxima figurinha. Só avisando, gente, essas figurinhas eu vou depois postar no meu stories, aí você pode ver depois, printar e guardar para você não esquecer. O maior segredo de todos os tempos é que o reino dos céus está dentro do homem. O homem, onde ele procura por esse segredo? Em toda parte, menos dentro de si mesmo. Ele está relatando aqui, o que ele está relatando, gente? Ele está falando daquele homem da primeira fase do despertar. Ele está falando daquele homem cuja mente está na superfície da consciência. Aquele homem que está tateando as cegas, né? Tentando tocar algo, né, que ele não consegue ver. Mas ele está procurando fora, ele não está procurando dentro. Quando Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas, não é um pouquinho, não é um pedacinho, são todas as coisas. Então, quando você começa, de fato, a entender que o maior segredo de todos os tempos, quer dizer, o reino dos céus está dentro de você, toda a herança divina, toda a abundância, toda a graça,
toda abundância, prosperidade, saúde, plenitude, está tudo dentro de você. Vive dentro de você. E aí todo mundo faz o quê? Busca fora. Ah, eu vou lá naquele conhecimento, naquele rito, eu vou estudar 1 milhão de livros, né, e não vou praticar nada. Eu vou ali ouvir a teoria, né, da pessoa e aí não vou fazer nada, não vou botar nada em prática, não vou pensar, não vou procurar entender, não vou buscar dentro. Então tudo que está te levando de certa forma para esse distanciamento, e se você observar, fazendo um adendo aqui nessa parte, as religiões elas mais contribuíram para o afastamento, né, essa separação do homem e Deus, desse relacionamento do homem com Deus, né, elas mais contribuíram para essa separação do que para essa unidade. Primeira coisa que é o termo, né, religião, religar o homem a Deus. E aí eu pergunto a você, em que momento que houve esse desligamento? Porque uma vez que Cristo vem e ensina e diz assim, ei, você não é mais um escravo, um servo, você é filho, junto comigo. Vem comigo, nós somos um só. Uma vez que essa mensagem chegou a nós, uma vez que a ciência espiritual, metafísica, foi apresentada e comprovada por ele, repetida por várias pessoas que entenderam a mensagem, não tem mais lógica, não tem mais sentido essa história do homem pecador que tem que sofrer, que não é merecedor, e que tem que sacrificar, e que tem que... Isso acabou, gente, isso acabou, acorda. Todos esses conceitos religiosos só serviram para afastar, para fazer o homem ficar tateando as escuras do lado de fora, quando toda a luz estava dentro deles. Meu professor de metafísica tinha uma frase que eu amava. Ele dizia assim, todas as vezes que você vai em busca desse entendimento, dessa lei, dessa lei espiritual, né, dessa mensagem do Cristo, ele amanhece na sua consciência. Ou seja, ele ilumina a sua consciência, ele dissipa completamente a escuridão da mente que está presa na superfície da consciência. Ele traz você para o centro, para o profundo, para onde você realmente vai conseguir estabelecer esse contato. Então não tem nada fora, né? Alguém hoje perguntou aqui no Stories, né? Como que eu faço para não me abalar tanto com as coisas ali fora, né? Aqui estão acontecendo fora. A gente só se abala porque não existe esse relacionamento interior. Que quando você se conecta com a tua consciência crística, que é essa consciência iluminada, que se relaciona com o Espírito de Deus em você, primeira coisa é a paz que excede o entendimento. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas dentro de você existe uma palavra, um verbo que faz carne, que cria carne. Aquele verbo que diz assim, faça-se luz, ou aquele verbo que diz assim, fica em paz, porque eu estou contigo. Essa batalha é minha, não é sua. Por isso Cristo dizia, o poder que está em mim, quer dizer, o Pai que está em mim é que faz todas as obras. Ele não fazia nada, é o Pai dentro dele que fazia. Isso é relacionamento com esse Espírito, com o Espírito único dentro de nós, que a gente vai aprendendo e vai construindo, e vai desenvolvendo, e vai despertando, vai passando de fase. Da terceira fase para a segunda, da segunda para a primeira, certo? Aliás, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, porque a gente fica no campo da primeira fase. Hoje eu tô trocando tudo, gente, eu tô vendo o desenho aqui contrário do que eu tava fazendo, enfim, preparando as aulas, né, da semana que vem. E assim, ó, essa primeira fase, que é essa fase do sofrimento, do conflito, da dor, ela não é de todo ruim, porque chega uma hora que a gente não suporta mais a dor e a gente vai buscar algumas respostas. A gente tem que buscar uma resposta. E aí a gente busca essa resposta, aí começa a nossa trilha na segunda fase. Essa segunda fase ela é dividida em 2 partes. Nessas 2 partes, uma a gente ainda oscila muito, na outra a gente começa a se relacionar com a terceira fase, que é onde a gente está experimentando de fato o começo dessa relação que traz essa paz que excede o entendimento. Então, se você tem ansiedade, se você está preocupado, se você tem muito medo, se você não está travado por alguma razão, o que está faltando é essa relação com o divino dentro de você. Só isso. E isso é uma coisa que você pode começar hoje. Só o fato de você estar aqui ouvindo, só o fato de você estar aqui pensando, só o fato de você estar lendo alguma coisa, refletindo, alguma coisa aí dentro de você já começa a acender. E alguma coisa já vai começar a mudar. Não é que a fase da dor seja inevitável.
é porque a gente vem há tantos anos sendo enganados. Sabe, gente, todo mundo, todas as gerações anteriores, os nossos ancestrais vêm sendo enganados. A mensagem do Cristo foi clara, só que como a gente teve intermediários para passar essa mensagem do Cristo, interpretaram de forma errada. Vou dar um exemplo. O Cristo disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E qual foi a mensagem das religiões primitivas? Você é pecador, foi expulso do paraíso. Desconsiderou completamente a mensagem do Cristo. E aí o homem queria viver a beleza da mensagem do Cristo, essa mensagem iluminada que expressava o quê? O relacionamento com a unidade, o relacionamento em unidade com Deus. Certo? E o que aconteceu? A religião fez toda parte, né, todo aquele povo, os nossos ancestrais, a se focar única e exclusivamente na questão da expulsão do paraíso. E uma vez que a pessoa foca nesse problema, nessa dor, olha, você é herdeiro de Adão, você não é herdeiro de Deus. Cristo já dizia, todos nós somos filhos de Deus. Aí a igreja veio e diz que você foi herdeiro de Adão, que herdou dele o pecado original. E que ali você foi expulso do paraíso, que você tem que ser punido, você tem que sofrer. E é essa mensagem que ecoa no inconsciente, que vem no inconsciente, sabe, de todos os nossos ancestrais até aqui. Poucos ainda, infelizmente, foram aqueles que pegaram a mensagem do Cristo, e vamos ler a mensagem do Cristo em sua origem, em sua essência. E toda a mensagem dele aponta única e exclusivamente para essa conexão, para essa unidade com Deus. Se você ler aí João 17, leia toda, é uma oração de Cristo a Deus, fazendo uma oração, vamos dizer assim, intercedendo sobre nós. E ele fala para que todos tenham um só coração e uma só mente em nós. Um só coração, uma só mente. É uma mensagem de unidade, é uma mensagem de relacionamento profundo. E ele demonstrou como isso deveria ser feito. Tá lá, gente, a mensagem é dele. E aí a maioria das religiões focou aonde? No problema, na dor. Quer dizer, não é o problema, né? Que aquilo ali já tinha sido superado. Com a vinda do Cristo, aquilo foi superado. Mas aí qual foi a finalidade de focar nesse problema? Implementar o medo, implementar a limitação, implementar a escassez, implementar a dor, dominar as pessoas. Dominar a mente das pessoas. E é aí que você talvez que esteja passando aí por algum problema, se encontra. Você se encontra dominado pelo medo, dominado pelas suas preocupações, dominado por esses problemas da primeira fase, que não são obrigatórios. Mas como Deus é tão maravilhoso, ele fala tão bom de olhos, né, que ele não vê o mal, essa sua dor, exatamente essa sua dor, serviu para trazer você aqui. Serviu para fazer você buscar uma solução. Você diz assim, tem alguma coisa errada, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Eu faço as minhas orações, eu ajudo pessoas, eu estudo, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas eu faço. E por que tá tudo dando errado? E aí quando você para pensar sobre isso, você vai em busca. E essa sua busca é o começo da sua saída dessa primeira fase. Talvez, se você tivesse tão habituado ao sofrimento, como tem muita gente ainda, que se acostumou à vida difícil, se acostumou ao que é ruim, se acostumou ao sofrimento, aceita isso como algo normal, né? Aceita toda essa situação, aceita a pobreza como algo natural. Ah, não, eu nasci pobre, então é karma, eu tenho mais é que ficar nessa o resto da vida, porque eu tô resgatando nada. Você tá deixando de viver a expressão, você tá deixando de expressar Deus na sua vida. E expressar Deus na sua vida não é expressar pobreza, não. Olha em volta a criação que ele fez. Se tem alguma coisa que lembre pobreza, gente, tudo dele é próspero, é abundante. É a sementinha, uma sementinha pequenininha de uma fruta que você põe no chão, dá uma árvore que vai dar milhares de frutas e bilhares de sementes. Me diz se isso é pobreza? Não pode ser.
Então, tudo isso foi utilizado para manipular a sua mente, para deixar você no estado de limitação. E tá na hora de você romper com isso. Primeira coisa, uma das primeiras coisas, quer dizer, lá no curso de Metafísica da Prosperidade, a gente vai ver sobre esses princípios. A gente vai aprender sobre esses princípios, né? Mas uma das coisas que você já pode pensar assim, caramba, se Cristo, foi Cristo que disse, o reino dos céus está dentro de vós. Se esse reino dos céus é um reino de abundância, de plenitude, de saúde, de paz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que significa vida em abundância, gente? Não é vida miserável, pobre, contando, sabe, com dificuldade. Se ele disse isso e ele não mente, certo? Ele não mentiu, porque ele não mente. Por que você não está sendo abundante? Percebe que as crenças que foram implementadas aí desde os seus ancestrais estão fazendo com que você acredite na alimentação como algo natural? Não é natural. E olha o que o Joseph Murphy fala a respeito disso, tá? Ele fala assim, ó. É natural. Eu acho que eu não tô conseguindo ver, gente. Peraí, só um minutinho. Peraí que eu já vou ver. Cadê minha folha? Que aqui corta, né? Porque eu tô aqui vendo uma parte, ó. É normal e natural que você deseje a prosperidade, sucesso, realização e reconhecimento em sua vida. Você deveria ter todo o dinheiro que deseja para fazer o que desejar, quando desejar. Não veja esse desejo pelo dinheiro como algo ruim, como algo negativo. Tem o autor, a gente vai até falar de um deles aqui, né? O Traubert, ele fala o seguinte, que todas as vezes que desperta em nós algum desejo, ele diz que esse desejo vem da nossa alma, é um desejo do espírito, querendo vivenciar aquela experiência, principalmente quando é uma experiência que vai trazer muita alegria. Não é aquela coisa do apego, tá? Pensa assim, eu desejo ter mais dinheiro, isso é pecado? Não. O errado, né, vamos dizer assim, o pecado, tá, gente, não é para ser punido, não. O pecado é errar o alvo. O erro de alvo aí é quando você tá apegado demais ao dinheiro. Você acha que é o dinheiro que vai resolver seus problemas. Quem resolve seus problemas é Deus. E se dentro da resolução do seu problema existe a solução dinheiro, pode ter certeza que ele vai trazer isso para você. Se você precisar de um favor, vem um favor. Se você precisar de uma ideia milionária, essa ideia vem. Se você precisar de alguém que facilite alguma coisa para você, sabe, que faça alguma coisa que você não sabe fazer, essa pessoa vem. Porque é Deus em você fazendo. Entende? Agora, quando você fica assim, se eu não tiver isso, nada vai resolver. Se eu não tivesse tanto de dinheiro, isso não vai resolver. E é aí que tá o problema. É a história do apego. Então, quando você vê Cristo falando sobre riqueza, vai falar de alguém que era rico, que não quis abandonar o que tinha para segui-lo, ele estava se referindo, se você olhar no contexto, numa boa tradução bíblica, você vai perceber que o contexto era sempre ao apego às coisas. Apego às coisas. Apego ao dinheiro. O apego é que é o problema, tá? Então, você desejar dinheiro, você desejar uma vida abundante, você desejar ser próspero, você desejar que essa coisa toda flua para você, não é pecado. Isso é natural. Você precisa romper na sua cabeça o que você recebeu das religiões, dizendo que pobreza é karma, dizendo que pobreza é agradável a Deus, que pobre é que entra no reino dos céus. Essas coisas mal interpretadas, mal faladas, com a intenção de dominar você, manter você subjugado, é que foi o problema na sua vida. Então, você precisa, aqui nesse momento, começar a entender, e a chave aqui desse trecho do texto do Joseph Murphy é normal e natural que você deseje a prosperidade. Isso é normal. E é normal e natural que você seja próspero. Isso é espiritual. Isso é ser espiritualmente saudável. Ok? Espiritualmente saudável, o que é? O espírito adoece, Alessandra? Não. Quando eu falo espiritualmente saudável, quero dizer que você está se relacionando adequadamente com o espírito dentro de você, com o espírito de Deus dentro de você. E por isso, como resultado, você é próspero. Você é abundante. Tudo que você precisa vem a você.
Você é aquela pessoa que está sempre no fluxo do dar e receber. Tá? Então, comece com o processo de entender que é normal e natural que você deseje a prosperidade. Para a gente romper com essas crenças, comece a se nutrir. É igual assim, ó. Eu vou dar uma coisa aqui bem simples para você. Se você tem um copo, imagina aí um copo com água e esse copo ele tá cheio de água e areia. Tem água e areia nele, ele vai ficar todo turvo. E aí você precisa tirar essa areia, né, desse copo. O que você vai fazendo? Você vai pegar uma água limpa, você vai jogar nesse copo até que transborde, e essa areia vai se mexer toda ali, ela vai começar a sair junto com a água que estava ali toda barrenta, toda suja. E se você continuar despejando essa água pura e cristalina dentro desse copo, com o tempo, o que vai acontecer? Não haverá mais nenhum resquício de areia dentro desse copo. A mesma coisa acontece se você tem uma crença ligada à pobreza. Ah, se eu for pobre, Deus vai ser muito bonzinho, vai olhar para mim e vai dizer: ah, meu filho querido, como eu queria você sofrendo. Você acha que Deus é assim, gente? Está escrito na Bíblia que Deus é amor, né? Ele é amor. E é da vontade dele, né? A vontade dele para você é sempre boa, agradável e perfeita. Não tem sofrimento nesse boa, agradável e perfeita. Vontade perfeita para você. Desejo dele para você é sempre bom, agradável e perfeito. Então, em que nesses três elementos aí tem sofrimento e pobreza escrito? Nem subentendido, não tem. Então, o que isso significa? São crenças. Essas crenças é essa areia que está turvando a sua visão. Quando você joga água, o que é essa água? Essa água viva, essa água pura, são essas mensagens de entendimento sobre a mensagem do Cristo, tá? As ideias de entendimento sobre as mensagens do Cristo. Ok? Mensagens de entendimento. Então você vai pegar lá trechos bíblicos, vai ler livros de metafísica que são muito bons, que ajudam você a clarear isso. E aí, todas as vezes que você tem esse entendimento, você está jogando água pura no seu copo que está turvo, e essas crenças vão se diluindo, vão deixando de fazer sentido. E se você tiver muita trava emocional com isso, porque tem muita gente que tem muita trava emocional em relação a isso, então cuide da trava emocional, para que você receba tenha mais clareza, né? Consiga ir apagando essas crenças do seu sistema, porque elas só existem porque existem sentimentos sustentando ela. E quanto mais você continua dando força para ela, acreditando realmente nela, mais ela vai dominando a sua vida. Então, a primeira coisa se há alguma coisa que você pode tirar dessa figura aqui, desse trecho de texto do Joseph Murphy, é isso. É normal e natural que você deseje a prosperidade e sucesso, a realização e reconhecimento de sua vida. Encare a riqueza na sua vida como algo natural. É natural. Quanto mais você estabelece um relacionamento com o Espírito dentro de você, natural que você comece a prosperar. Quanto mais você entende Sabe casamento? Cristo, quando fez seus primeiros milagres, né? O primeiro milagre dele foi dentro de um casamento. Estava falando isso com as minhas alunas lá da Academia Espiritual. Por que foi dentro de um casamento? Porque ele veio fazer essa união entre o homem e Deus. Ele veio resgatar esse relacionamento num casamento, numa nova aliança. Casamento é aliança. E ele transformou água em vinho. Olha a transformação, a renovação da mente. Ok. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Mas quanto mais você entende, é igual um casamento mesmo. Quanto mais você entende da natureza da outra pessoa, de como ela é, o comportamento, mais esse relacionamento vai se fortalecendo. Então, quanto mais você conhecer a Deus, mais esse relacionamento se fortalece e mais os resultados são vistos na sua vida. Eles são expressos naturalmente na sua vida. Então, se não tem abundância, se está tendo problema de saúde, se está tendo muita discussão, desarmonia, ansiedade, medo, preocupação, é porque está faltando esse relacionamento aí com o Pai dentro de você. E aqui a gente fala bastante a respeito disso. Então, fica por aqui. E lá no curso, né, da Metafísica da Prosperidade, a gente vai ver muito mais ainda. Então, fica por aí.
Vamos ver essa última figurinha aqui, dessa última frase, né? Que ela é bastante impactante em relação ao que a gente está vendo aqui. Vai mexer bastante com você. Vamos lá. Eu vou até ler aqui porque tá... Ele fala assim, ó. Não há virtude alguma na pobreza, pois a pobreza é uma doença mental e devia ser abolida da face da terra. A fortuna é um estado de espírito, igualmente a pobreza é um estado de espírito. Então, vamos lá, gente. Não há virtude nenhuma na pobreza. A ideia de que havia virtude na pobreza veio de uma má interpretação bíblica da base das primeiras religiões que fizeram isso para subjugar o homem, para que ele não lutasse contra um sistema onde haviam ricos, né? A igreja e os ricos estavam ali dominando as massas. Então as massas tinham que aceitar a pobreza porque era agradável a Deus, mas entravam nas igrejas, né? Ouro nas paredes. Os lordes, os nobres riquíssimos. E aí se colocou a ideia, né, do ódio ao rico, o ódio à riqueza e a vida de pobreza eu tenho que aceitar porque Deus, né, me ama porque eu sou pobre. Isso tudo, gente, foi instrumento de manipulação e de domínio mental. E Joseph Murphy, ele é muito... eu acho que quando eu vi essa frase a primeira vez, alguns anos atrás, ela foi muito impactante. Você olhar a pobreza como doença mental, isso é forte, né, gente? E aí, o que significa isso, Alê? Isso significa que a pobreza é um elemento de crença. É apenas uma crença na nossa mente, tá? Esse barulho vocês estão ouvindo é meu gato tentando entrar aqui. Mas eu não vou deixar ele entrar, senão ele faz uma bagunça. Então, olha só. Quando a gente começa a entender que a pobreza é uma doença mental, se a gente entender que a pobreza, essa pobreza ela está representando um sistema de crenças que está mantendo você na limitação, afastado do seu relacionamento com o espírito, que como a gente viu lá no início, né, está em toda parte, é onipresente, a riqueza que abunda dele é onipresente, preenche todos os espaços. E se você está se vendo pobre, está se vendo aí com dificuldades, vive em escassez, você está com a sua mente presa. A sua mente está presa. Aí que tá o Andresa, ele não nasceu pobre. Não nasceu pobre. De jeito nenhum. Tem um livro da Catherine Ponder que vai te ajudar muito, que é O Milionário de Nazaré. Pega esse livro e leia. Porque essa narrativa de que ele era pobre é que estragou toda a história aí né? Foi utilizada para manipular as coisas. Tá? Ele não era pobre. Ele tinha profissão. Ele tinha profissão. Ele fazia, vamos lá, tem a passagem lá dele quando ele precisava de dinheiro. Ele pegou lá dinheiro na boca de um peixe. Ele multiplicou peixes e pães. Como que um homem desse é pobre? Jamais. Se você lê a história de Jesus diretamente da Bíblia, não em livros, né? Vamos dizer assim, vai ler ali a narrativa dele toda e pega esse livro da Catherine Ponder, que é baseado na Bíblia, você vai ver que não havia elemento, não há elemento de pobreza no Cristo. E isso, gente, é uma virada de chave que vai fazer toda a diferença para vocês. Como não é o tema aqui, a gente não vai aprofundar nisso. Mas é a dica de livro que eu dou para você. O Milionário de Nazaré, de Catherine Ponder. Leia, porque isso daí vai romper essa crença de que Cristo era pobre. Nunca foi pobre. Nunca foi pobre. Jamais. Tá? Então, a gente vai entender que esse elemento de pobreza como sendo uma doença mental é o quê? A mente de primeira fase, a mente na superfície do ser, presa na escassez, presa na dor, né? No sofrimento. Essa mente, ela está doente. Por que ela está doente? Porque ela não tem uma relação com Deus. O Deus dela é um Deus possivelmente externo. É um homem sentado num trono com barba branca esperando para te punir, jogar um raiozinho e pá, vou te mandar um castigo. Não é assim? Se você tem essa crença ainda desse Deus fora de você,
desse Deus distante, a sua mente ainda está no nível da primeira fase. Você vai viver em sofrimento. Sim. Então você precisa virar a chave, mudar essa percepção e principalmente, não é só virar a chave, né? O que é virar a chave, gente? É buscar o relacionamento com Deus. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Essa relação, a construção dessa relação é que vai fazer toda a diferença, tá? É isso que vai fazer toda a diferença. Então, ele fala aqui que Peraí, gente, agora eu fiz besteira aqui. Tá. E aí ele fala aqui que a fortuna é um estado de espírito. O que é, gente, esse estado de espírito? O estado de espírito é aquele espírito, a sua consciência, carregada do Espírito de Deus, cheia da graça de Deus. Essa consciência cheia da graça de Deus é próspera. Tudo que ela puser a mão vai prosperar. Tudo que ela fizer vai dar certo. Vai atrair as pessoas certas. As portas vão se abrir para ela. Agora, a consciência, né? A mente da pessoa presa na superfície do ser, presa no ego, né? Sofrendo ali com o ego, né? Em luta, em conflito, na dualidade, né? Pobres e ricos, e que não tem dinheiro para todo mundo, e que vai faltar as coisas para todo mundo. Essa mente presa nessa situação, ela está, ou seja, o espírito dela, o espírito de Deus está ali adormecido, está ali aguardando, né? Adormecido não, porque nunca dorme, mas está ali quieta. A mente da pessoa está na superfície, não está desperta, não conhece esse relacionamento. O que acontece? Não prospera. Ela vai realizar exatamente o que ela está acreditando, o que ela está dando vida. Se está dando vida para escassez, pobreza, dificuldade, então é isso que ela vai ter. E eu vou dizer para você, a pessoa que tem essa crença, né, de pobreza como sendo agradável a Deus e traz isso de religião, né, desde criança, tem uma dificuldade muito grande de se desconectar dessa situação, porque precisa realmente de uma relação profunda com Deus. Precisa mesmo. E essa palavra, né, que a Yara até colocou aqui, no reconhecimento da inteligência divina em nós. Reconhecimento é a chave. Reconheça que dentro de você Deus habita. Reconheça que Ele está totalmente disponível, esperando que você olhe para Ele, para que Ele se revele a você. É do agrado dele dar o reino. Está escrito, isso é bíblico, é promessa bíblica. É do agrado dele dar-te o reino. Por que você está sofrendo? Porque você não está sabendo receber. Porque você não está desenvolvendo esse relacionamento para receber, tá? Essa verdade, né? Receber toda essa herança, né? Então, é aqui que a gente precisa mudar. É aqui que a gente precisa descansar o nosso coração e a nossa mente. Entenda, talvez você ainda esteja lutando lá na primeira fase, mas está tudo bem, vai passar. O que você não pode é perder o seu alvo, o seu objetivo. Qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo? Estabelecer essa relação de forma clara com o divino dentro de você. E como que eu faço isso, Ale? Comece a ler e a estudar, a meditar. Aqui no meu IGTV, né, aqui no meu IGTV, você tem várias lives ali que vão te ajudar a meditar da maneira correta, a entender como você estabelece essa relação. Se o seu problema é emocional, você não consegue parar para meditar, tem live ali que faz você fazer algumas liberações emocionais para conseguir estar, né, no estado de paz e sentir. Não é você falar, é você ouvir essa presença, é o verbo dele falando em você e rompendo todas essas amarras, sabe? Destruindo, né? Iluminando essas escuridões, esses pensamentos escuros que a gente tem, né? Crenças limitantes são sempre nuvens negras, né, na nossa vida. E aí quando a gente mergulha nesse entendimento, o seu estado de espírito muda, né? Isso tudo é iluminado, essas nuvens são dissipadas. O que eu quero que você saia dessa live hoje, que a gente está aqui falando um pouco, né, do que o Joseph Murphy fala a respeito disso. Ele tem vários livros, gente, tem que ler mesmo, entendeu? Tem que ler, fazer aquelas reflexões profundas, parar mesmo numa página, parar e buscar entendimento. Citou uma coisa bíblica, vai na Bíblia, lê o capítulo inteiro para entender o contexto daquilo.
né? Pra gente não ficar aí, não viver e continuar sendo dominado por essa crença religiosa que trouxe, e na verdade tentou manter a humanidade afastada de Deus, quando na verdade é impossível esse afastamento. Não há nada para ser religado dentro de você. O que há para ser feito em você é você, por livre e espontânea, né, liberdade e vontade de dizer assim: Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu quero estar contigo. Eu quero ouvir a sua voz. Esse tem que ser o nosso desejo. Vocês vão ver muito sobre isso aqui nos próximos dias, nas lives que a gente vai fazer aqui todos os dias. Joel Goldsmith tem passagens lindíssimas. Neville Goddard amanhã vai ser uma continuidade disso aqui, só que a gente vai ver uma ótica ainda mais abrangente, né? Trabalhando bastante no nível da consciência, dos sentimentos. Então, assim, entendam que essas lives de esquenta aqui são pecinhas que a gente está encaixando sobre o tema abundância. É um aquece, é um prepara para o que a gente vai ver no nosso curso de Metafísica da Prosperidade, lá na próxima semana, que vai começar dia 26 a 30 de agosto. Vai ser maravilhoso, você não pode ficar de fora, você tem que participar para você conseguir fazer as transformações que você precisa fazer na sua vida, tá bom? E, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu voltar aqui para minha imagem, porque teve muita mensagem aqui que eu não conseguia ler por causa da figura, né? Que eu coloquei uma figura muito clara. Isso, reconhecer o espírito onipotente, onipresente, onisciente e oniativo. Ele é a única ação que faz tudo acontecer. Lembra dessa frase? O Pai que está dentro de mim é que faz todas as obras. Cristo fazia isso. Ele curava pessoas, ele manifestava, né, dinheiro, ele multiplicava pães e peixes, e não foi uma vez só, foram 2 vezes, né? Ele falava para um dos outros... um de tantos outros milagres, né? Quando Pedro estava lá, passou a noite pescando, né? Com João e tal. Não, João não. Não, foi com João. E ele estava lá, né? Naquela pescaria, não pegou nada. E Jesus chegou, né? Cristo chegou e falou assim: não, joga a sua rede aqui, por esse lado. E aí ele pegou muitos e muitos peixes. Isso não é abundância, gente? Fala, já pensou? Você chegar aí na sua casa, de repente, né? Você tá aí com alguma dificuldade, você vai lá, fecha seu armário, né? Tá lá com dificuldade, tá sem comida ou tá sem dinheiro. E de repente você fala assim: não, tá tudo bem. Chega Cristo e fala assim: não, agora vai lá, olha de novo aí a sua conta no banco. Tem lá um monte de dinheiro. Você abre lá, sua despensa tá cheia de comida. Me diz se uma pessoa que faz isso é pobre, gente. Não é. De jeito nenhum. E ele dizia: não sou eu que faço, é o Pai dentro de mim que faz as obras. Então entende, isso é pista. Ou melhor, isso é um letreiro, né? Busque Deus dentro de você, busque essa presença, busque relacionamento com esse infinito que te habita. Joseph Murphy falava que esse infinito que nos habita é o subconsciente. Mas vai mais além. Eu digo que o Espírito de Deus, ele comunica com esse subconsciente. O nosso consciente tem acesso ao subconsciente, mas através das emoções. Que isso aí é uma dinâmica que a gente vai falar em outro momento. Mas entende, está tudo acessível a nós. Tudo acessível, é só ter entendimento. Né? Tem entendimento e aí você vai conseguir realizar, você vai conseguir melhorar as coisas. Não é porque você, não é o seu esforço, é Deus em você fazendo e mostrando para você como faz. A gente sempre fala que a gente testemunha as coisas, né? Isso aí, Yara, a prosperidade é de Deus. Exatamente. Adoro. A Yara participa bastante, coisa boa. Maravilha, gente. Quem tiver dúvida pode escrever. A gente tem ainda aqui 7 minutinhos. Então, quando você começa a ter esse entendimento, tudo muda. E aí eu quero avisar o seguinte: se você ainda não se inscreveu lá no nosso curso, né, que vai acontecer semana que vem, que é um curso gratuito, você vai no meu perfil aqui do Instagram. No primeiro você vai clicar, ele vai abrir uma lista de links. O primeiro link você se inscreve, você entra no grupo do WhatsApp e fica lá quietinho, esperando. A gente está dando alguns avisos, né, que a gente já está começando a avisar que a gente vai começar o nosso trabalho, o nosso curso gratuito. Então você vai ser avisado, tá? Eu vou falar tudo isso, peraí. Você vai ser avisado, tá bem? Você vai ser avisado a respeito desse curso de todo, link, então vamos lá, vai entrar, beleza.
Então você fica lá, entra e fica, tá? Para você não perder a sua vaga. O horário que vai acontecer esse curso vai ser de 4 até as 6 ou 7 da noite, dependendo da aula, porque os conteúdos estão ficando bastante extensos. Então, a gente deve ter aí 3 horas, né, de conteúdo intenso na próxima semana. Ah, Lê, mas por que você vai fazer 4 horas da tarde? Porque eu faço faculdade, gente. Aí a minha aula começa na terça-feira. E eu não dava para fazer esse trabalho antes, sabe? Não tinha como. Eu bem que tentei, juro. Mas não tinha como fazer antes, por conta de agenda mesmo, atendimentos, enfim. Então, vai acontecer nessa fase, de 4, tá? Até as 7 horas, tá? E depois, a gente vai comunicando ali nos grupos e tudo mais. É um curso que faz parte da Academia Espiritual. Eu vou gravar esse curso e vou compartilhar a gravação com você. Você vai assistir a gravação. Na hora que eu tô gravando ali, tá assistindo. Sair do ar, não vai ter mais acesso, tá? Só se você fizer parte, né, da Academia Espiritual, que aí você vai ter uma oportunidade especial no final da nossa jornada. Mas assim, assista, tá? Não fica de fora. Assiste o pedacinho. Ah, Leandro, só vou conseguir 6 da tarde, vou conseguir 5 horas da tarde. Tudo bem, vai lá, entra e assiste, porque de alguma forma você vai colher, né? O que você vai ver ali. A Márcia está perguntando, Cristo era alquimista? Não, não era alquimista. Não. Alquimista eram os químicos, né? No início, aqueles caras que manipulavam elementos, né? Cristo, ele falava de trabalhar a sua mente com o espírito. Preparar a sua mente, renovar a sua mente para ter interação direta com o espírito. Não é alquimia. A Paty Souza está falando, é a primeira vez que aprendo sobre a quântica dessa forma, com Deus tão presente e atuante. Isso é muito bom, gente. Eu não entendo, eu não consigo entender, eu não consigo assimilar o conhecimento de quântica, né? O que é a física quântica? É uma ciência que explica a consciência, que explica os fenômenos da consciência. É só uma ciência, né? Não é uma técnica, é uma ciência. Então, quando você vai mergulhar na mensagem do Cristo e tudo que ele fazia, tá? O que você vê? Você vê que a física quântica, ela explica algumas coisas. Tem coisas que não são explicadas. Tem princípios ali ainda apresentados pelo Cristo que ainda não foram explicados. Mas que metafisicamente você consegue ter um entendimento daquilo, porque a gente não segue uma lógica da nossa mente consciente, a gente segue a lógica do espírito. A lógica da mente consciente é assim, tá com câncer, vai morrer. A lógica do espírito diz assim, mas a graça quem dá sou eu. E ele está assim para que se manifeste a glória do espírito nele. E aí é aquela história do fique curado e a pessoa fica curada. É o espírito, o verbo espiritual dizendo, você está curado e a pessoa cura. Entende? Então, não tem lógica para os olhos humanos. Os olhos humanos vão dizer assim, não, câncer não tem cura, não tem remédio, não tem não sei o quê. E para o espírito diz assim, mas eu não criei doença nenhuma. Tudo que eu fiz é perfeito, é bom e agradável, então se ajusta, né? Se alinha ao espírito. E aí o corpo cura, porque o corpo ele deve obedecer ao espírito e não o contrário. Quando você está na primeira fase, o corpo tenta mandar em você. Tô com dor aqui, não posso fazer aquilo ali, não sei o quê. E quando você está no espírito, o corpo é seu obediente, é seu servidor. Porque o ego passa a ser o seu servidor. Entende? E a gente vem, gente, assim, são tantas informações opostas à mensagem que o Cristo trazia, que assim, é uma jornada que a gente vive, né? Para poder ir rompendo isso. Mas não tenha medo, não tenha pressa. Viva cada dia, sabe? 1% por dia. Se você aprender a entender um princípio desses ensinamentos do Cristo por dia, já deu. Sabe? Já é um ótimo começo. Se você começar a entender o que Cristo dizia quando dizia eu e o Pai somos um. Pega aí na tua Bíblia, João 17, leia todo, que é a oração do Cristo. O que ele orava? O que ele estava conversando com Deus a nosso respeito? Você vai encontrar pérolas nesse trecho, nesse capítulo de João. Essas pérolas são pérolas espirituais que, se você se deter a meditar diariamente sobre isso,
Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Gente, vai cair a live. Então vamos encerrar aqui, tá? Beijo a todos. A gente se vê aí amanhã. Amanhã estamos de volta aqui 8 horas, hein, gente? Tchau. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.